Vamos para o conceito de vibração. Frequência. Frequência é uma grandeza física que indica o número de ocorrências de um evento em um determinado intervalo de tempo. São os ciclos, as voltas, as oscilações. Um exemplo disso seria a frequência cardíaca, os planetas que dão volta em torno do Sol. Nas mulheres temos o ciclo menstrual. Onda senoidal, a medição em Hertz. Na primeira imagem, nós temos o que representa uma onda estática, parada, uma frequência. Essa onda tem uma amplitude máxima, uma amplitude mínima e ela se desloca no intervalo de tempo, certo? Essa onda aqui, ela está sempre vibrando. Aqui ela só está estática para efeito de estudos. Essa onda aqui seria aquele mesmo princípio em que na aula do Henry foi explicado sobre a vibração de uma corda. Então, é isso aqui. Quando está falando em vibração de corda, está falando em frequência. Aqui na imagem seguinte, nós temos a relação de um círculo relacionado com a senoide. Aqui temos as duas relações entre seno e cosseno existentes na matemática em comparação com o círculo. E aqui nesse círculo verde, temos ainda aqui dentro, quanto vai formando as senoides, também formam triângulos. E esses triângulos também são os triângulos lá na matemática que mostram suas formas e seus resultados com relação ao seno e cosseno, dependendo do quadrante em que se encontra. Onde existe essa onda aqui? Esse tipo de onda, uma onda senoidal, que existem dentro das nossas casas, na nossa energia elétrica. Aqui na minha região, eu tenho 220 volts com 60 Hz. Isso quer dizer que a cada 1 segundo, essa onda faz esse movimento 60 vezes durante 1 segundo. Então ela está sempre vibrando. E por isso que o plug de tomada de qualquer eletrodoméstico eu posso colocar de qualquer sentido, porque ele está sempre variando entre mais e menos. E ele não para nunca, fica sempre nessa variação. Então, se nós pegarmos esses dois semicenoides e colocarmos uma embaixo da outra, nós formaremos este círculo infinito. Ou seja, a nossa serpente Ouroboros, que sempre retorna ao início. As coisas, os ciclos da vida, os ciclos que nunca se acabam, que começam e terminam novamente. De uma forma mais simples, vamos mostrar a frequência dentro do tempo. Aqui nós temos um exemplo de um relógio tic-tac. O tic-tac do relógio. Ou seja, nós temos 3 momentos aqui nesse relógio. Seria o ponto zero, onde o pêndulo estaria parado, não teria movimento. Teremos o ponto máximo, tic, e o ponto máximo, tac. Então, de uma forma completa, o relógio parte do ponto zero, vai até o ponto máximo, tic, retorna, passa pelo ponto zero, vai ao ponto máximo, tac, e retorna ao ponto zero. Esse seria o seu movimento completo, certo? Então aqui nós teremos a representação desse mesmo movimento no gráfico. Ele evolui, vai até o tic, retorna, passa pelo zero, vai até o tac e retorna até o zero. Esse seria o movimento completo, uma onda senoide completa dentro do tempo. E se nós percebemos, temos 2 momentos distintos aqui, o momento tic e tac. O tic seria um momento de intervalo entre um segundo e outro, e o tac seria o próprio segundo. Exemplo, nós temos tic, intervalo, tac, 1 segundo. Tic, intervalo, tac, 2 segundos. Tic, intervalo, tac, 3 segundos. E assim por diante.
Aqui também nós podemos perceber que nós temos 3 momentos de zero: o início da onda, o meio da onda e o final da onda. E se nós unirmos esses 3 momentos, como é o mesmo na linha do tempo aqui, ó, linha zero, então nós podemos unir essas 3 linhas, formando o nosso infinito tic-tac. Tic-tac. Nós vimos até agora que tudo é frequência. O nosso infinito é a frequência. A frequência está relacionada com nós a todo momento. A frequência está dentro de nós. Se nós pegarmos os planetas como exemplo, os planetas giram em torno do Sol. E dentro de nós somos formados por matéria, e essa matéria é formada por átomos. E esses átomos possuem os elétrons. E os elétrons fazem esse círculo ao redor do átomo, do núcleo do átomo. E algum tempo atrás, já foi descoberto há muito tempo atrás, que a menor partícula existente que se conseguiu enxergar até agora são menores que os elétrons ainda, que são os quarks. Eles estão dentro dos elétrons. Eles conseguiram dividir o elétron e achar que dentro do elétron ainda possuem partículas menores ainda, que seriam o tal dos quarks. Eu definiria esses quarks como energia pura, energia vibrando. Essa seria o que nós descobrimos até hoje de a criação divina. Seria esse pontinho vibrante. Então, esse pontinho vibrante, ele ligado com outros pontos vibrantes, eles formariam toda a matéria existente. Formariam os átomos e assim por diante até chegarmos à nossa matéria física, a nossa matéria que nós tocamos hoje. Então, eu diria que esse ponto de luz, esse ponto de energia pura, seria o nosso pixel de holograma, dessa nossa vida holograma. Mas a gente pode pensar assim, mas como que isso é um holograma se a gente toca e não consegue passar? Se nós somos feitos de luz, como que nós não conseguimos atravessar? Então aqui eu trago um conceito da barreira holográfica. Aqui nós temos 2 exemplos de antenas. Essas antenas, elas funcionam da seguinte forma: aqui nessa haste do meio nós temos, aqui fica o sensor, emissor ou receptor da antena, e essa parábola toda aqui serve somente como espelho, ou seja, o sinal vem ou vai, vem de alguma fonte, reflete nessa parábola aqui e concentra todo ele no meio aqui no sensor. Então essa parábola aqui serve somente como espelho, só para concentrar a frequência que vem de fora. E nesse segundo exemplo aqui, nós temos essa antena parabólica que, diferente da primeira, o seu espelho é formado por uma malha. Esse primeiro exemplo, ela funciona com um tipo de frequência. Nesse segundo exemplo, funciona com outro tipo de frequência. A frequência que funciona nesse segundo exemplo, ela é de tal forma que a parábola também funciona como espelho. Ela não consegue atravessar essa parábola, ela não atravessa os furos dessa parábola, porque a frequência que ela trabalha, ela funciona perfeitamente como espelho. Então, eu faria esse comparativo com nós. Se nós somos formados de átomos, nós temos um emaranhado de átomos e moléculas, e aí vai formando a matéria, e até os nossos poros são pequenos furos. Então a gente não consegue atravessar porque existe essa barreira holográfica. Nós vibramos numa frequência tal que nós não conseguimos atravessar essa própria barreira holográfica criada pelo Criador. Agora vamos na parte que está na Bíblia. Lá em Gênesis 1:3, disse Deus: haja luz, e houve luz.
Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Aqui fica bem claro para nós que a gente imaginaria um cenário assim, onde tudo era trevas e Deus diz: haja luz. Se ele falar só isso, então tudo se tornaria luz. Mas aqui está bem claro que diz assim, ó, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então eu faria um comparativo em que Deus criou esse pingo de luz e encapsulou ele, formando um pixel. Esse pixel seria a base de toda a nossa vida holograma. Porque aqui ele mostra que ele separou a luz das trevas. Depois de criar a luz, ele separou essa luz das trevas. Eu faria um comparativo com essa luz sendo aquele quarks, que é o que nós temos hoje de menor partícula. Porque a criação do Sol, das estrelas e da Lua foi lá em Gênesis 14 em diante. Que é aquele de disse Deus, haja luminares no firmamento do céu. Certo? Então agora vamos falar um pouquinho do Merkaba, frequência quântica. O Merkaba, também lá da aula do Henry, ele mostra que nós temos esses pontos aqui, ó. Ele mostrou de forma com esferas em cada ponto do Merkaba. Essas esferas, na somatória delas, nós temos 1 mais 1 vibra, vira 2. 2 mais 2 vibra, vira 4. E o Henry lá nos mostrou que temos o primeiro número em cima, o segundo embaixo, o terceiro em cima, o quarto embaixo e assim por diante. Nessa vibração, nesse giro que o Merkaba faz. Então ali nós já podemos identificar uma forma de frequência. Um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo. E vai formando a senoide. E também ele faz o giro, em cima e embaixo, com 3 e 6. 3 e 6 fazendo essa inversão de polaridade. E o 9 seria o todo. O 9 estaria contido lá dentro, a esfera central. Com essa visão do Henry, me veio mais um revelare que assim, ó, o 5 mais 5 formaria o 10. No 10, nós temos um algarismo que não existia antes, que seria o 0, o 1 e o 0. Então, esse 9, que seria o todo, 9 é o tudo e o nada. Após o 9, nós vimos que a nossa numerologia, nós temos de 1 a 9 e nós precisamos de mais o 0 para continuar a formação dos números. Ou seja, o 0 ou inicia do 0 ou termina no 9 e pula para o 10 ou para o 0. E aí formaria o 10, o 11, o 12, o 13 e assim por diante. Então, esse 9 seria o todo da esfera numérica. E para continuarmos a numerologia, nós precisaríamos desse 0. Esse 0 que surgiu do nada. Então, essa serpente Ouroboros que se inicia, o 9 seria esse 1 e esse 0. Seria o tudo e o nada. Eu vou tentar passar agora esse Merkaba para o modo digital. Que hoje, na nossa vida, tudo é digital. Hoje a tecnologia digitalizou a nossa vida analógica. Então, assim, ó, na informática, nós temos que a menor partícula da informática de informação dentro de um computador é o bit. Esse bit ele seria a interpretação do computador de um sinal ou 1 ou 0. Está ligado ou não está ligado. O computador ele interpreta esse 1 e 0 e dentro do processamento dele são feitos cálculos. E esses cálculos
são todos usando algarismos ou 1 ou 0. Ou está ligado ou não está ligado. É como se fosse um monte de chaves dentro do computador, ligando e desligando e formando os cálculos. Mas para formar esses cálculos, essa infinidade de cálculos que são feitos no computador, esses 1 e 0 precisam ser organizados. E eles são organizados em grupos de 8. Cada grupo de 8 formam um byte. Um byte é uma representação de 8 bits. Então, igualmente aqui no Merkaba, nós temos 8 números que giram em si, formando todo esse veículo de luz aqui. E temos o 9 que seria esse tudo e nada. Seria esse 1 ou esse 0. E lá na informática, nós temos um bit ou 1 ou 0 e com agrupamentos de 8, certo? No Merkaba, nós temos 8 números aqui girando e formando essa totalidade do 9. E com isso, aqui eu também quero mostrar que nós estamos na era da síntese na informática, na tecnologia. Porque assim, nós tínhamos até hoje a tese. Nós começamos com a tese, ou seja, o nosso sistema era totalmente analógico. Até hoje a natureza funciona de forma analógica. E o homem digitalizou tudo isso, formando a antítese. Digitalizou as coisas. Com essa digitalização, nós conseguimos diminuir espaços, conseguimos diminuir distâncias. Um exemplo disso é o nosso celular, que ele é tudo digital. Hoje nós temos máquina fotográfica, temos televisão, temos o próprio telefone, temos interatividade, tudo dentro de um aparelho compacto. Isso foi a digitalização das coisas que proporcionou tudo isso. E agora, com a quântica, nós temos essa síntese. Um exemplo disso seria os computadores quânticos. Eu vou exemplificar melhor. O nosso computador, como eu mostrei ali atrás, ele entende o que é 1 e o que é 0. Não tem meio termo para ele. Ou é 1 ou é 0. A computação quântica, ela diz que pode ser 1 e pode ser 0 ao mesmo tempo. Um exemplo mais prático disso seria assim, uma senha de banco, uma senha de conta de banco. Com um computador normal, você precisa ir lá digitar todos os caracteres. Um computador quântico, ele conseguiria botar todos os caracteres possíveis ao mesmo tempo, no mesmo instante, e conseguiria identificar qual era a senha dessa conta de banco. Esse seria um exemplo bem concreto de como funciona a computação quântica. Ele diz que o 1 e o 0 pode ser o 1 e o 0 ao mesmo tempo. O tudo e o nada.